E no meio desse contexto, onde nós temos um grande profeta do Senhor, onde nós temos um contexto de perseguição, nós temos um mordomo fiel. E talvez vocês se lembrem, porque dentro de tudo que eu marquei, essa parte foi assim, falou muito comigo, quando ele fala de Obadias. Que Obadias, né, eu coloquei como título da minha ministração, Obadias, o guardião dos profetas. E em um momento da ministração, ele cita que guardião dos profetas, Obadias sendo aquele que protegeu, que guardou, que escondeu os profetas. Então automaticamente ele escondeu a profecia. Porque no tempo do Antigo Testamento, Deus falava com as pessoas através dos seus profetas. Assim está em Amós. Não tem nada que eu vá fazer que eu não revele antes aos meus profetas. Está lá, na palavra. Então Obadias, entendendo que diante da perseguição, né, nós tínhamos uma mulher que tinha um espírito manipulador, dominador. Ele encontrou lugar no meio daquela nação, no meio da nação, através do rei Acabe. Então ela estava perseguindo os profetas do Senhor. Mas o problema de Jezabel não era contra a pessoa do profeta, não era contra o profeta, era contra a revelação que o profeta trazia. Era contra a revelação que o profeta colocava diante, a exposição do pecado, o confronto. Então, Jezabel, ela perseguia o profético, ela perseguia a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, Obadias, diante daquele contexto, ele observou que se ela matasse todos os profetas verdadeiros, que são os profetas que falam a verdade da palavra, e se Deus falava através dos profetas, então ele tinha que proteger. Porque se matassem todos os profetas, não teríamos mais a palavra profética naquele tempo. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, que no tempo em que Jezabel matava os profetas, Deus levantou um mordomo para guardá-los. E no tempo em que o inimigo tenta calar a voz de Deus, ele levanta você. E eu quero te convidar a declarar para o inferno ouvir que nós somos guardiões da palavra. Você vai dizer: eu sou um guardião da palavra. Porque quem guarda a palavra não é só quem prega a palavra. Quem guarda a palavra é quem vive a palavra. Quem guarda a palavra é quem protege a palavra, mantendo-se posicionado e firme naquilo que Deus nos ensinou segundo os princípios dele. Então nós somos guardiões da palavra, porque hoje Deus nos fala através da palavra. Então hoje a profecia é a palavra. Temos profetas, temos sacerdotes, temos sim apóstolos, pastores, profetas que ministram. Nossa igreja caminha nessa perspectiva, mas você tem que entender que como naquele tempo levantou-se um profeta Elias, o homem que tinha conexão direta com o Senhor, também levantou-se um Obadias, um servo fiel, que não se corrompeu e que também guardou os profetas do Senhor. 1 Reis 8:3. 1 Reis 18:3, desculpa. 1 Reis 18:3. Amém? Vamos lá, NVI mesmo. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Ele lhes forneceu comida e água. Então, estamos diante de uma seca, tanto material, não chovia, quanto espiritual, porque estamos em um reino
depois da morte de Salomão, Israel foi dividida, reino do norte e reino do sul. Acabe era o rei do norte. E ele se casa com uma mulher que não conhecia esse nosso Deus. E ela adorava outros deuses, ela adorava de outra maneira. E com ela vieram esses deuses, essa adoração a esses deuses. E ela queria. Por quê? Porque a palavra do Senhor, queridos, em muitos momentos, ela vai nos confrontar. Ela não vai só acalentar a nossa alma. Ela vai nos confrontar. Presta atenção. Nós carregamos a promessa. A promessa da nação santa, amada e escolhida. Mas se, existe um se. Então, existe uma maneira de nós nos portarmos, como foi ministrado aqui já várias vezes. Deus, ele tem uma aliança com o seu povo. Israel tem uma promessa. Só que a nossa jornada, ela vai ser construída com confrontos, com alinhamento. Não tem jeito. E eu digo para você, é muito fácil você ser fiel. Não vou falar que é fácil, não. Vamos falar que é comum, né? É muito comum você ser fiel num ambiente igual ao seu. Agora eu quero ver ser fiel num ambiente completamente adverso ao seu. Aí é prova de caráter e prova de fé. Obadias era um homem de Deus que servia a um rei que estava pervertido, desviado, perturbado. E começou-se a ter seca, consequentemente fome, e aquele povo pereceu por 3 anos. E Obadias, ele sustentava os profetas com pão e com água. Ele, de alguma maneira, ou tirando da mesa do rei, ou tirando da própria mesa dele, de alguma maneira ele sustentava esses profetas. E nós temos o que também? Um povo dividido. Queridos, Obadias servia no palácio de Acabe, mas temia ao Senhor. Ele não estava no Carmelo como Elias, mas sem ele talvez não houvesse voz profética para o Carmelo. Depois de 3 anos, ele sustentando, ele cuidando, ele guardando os profetas, Elias se apresenta e chama toda a nação para cima do monte, onde nós aprendemos, nós lemos várias vezes, onde ele coloca o holocausto, joga água e clama, chama o Senhor, só o Senhor é Deus. Se Obadias não guarda os profetas, não tinha profeta. Não tinha profeta do Senhor para se juntar a Elias no Monte Carmelo. Queridos, assim como Obadias, ele foi um guardião da palavra do Senhor, nós também somos guardiões da palavra dele no tempo de hoje. Aonde você estiver, aonde você está, o Senhor, ele te chama para ser um protetor da palavra. Mas como assim, apóstolo? Eu vou ligar o microfone, colocar uma caixa de som, vou ficar gritando lá na rua, ei, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Alguns buscam esse caminho. Mas eu quero te dizer que nós estamos numa quarta profética, numa quarta onde nós originalmente ministramos direcionado à família. E você vai ser responsável por guardar a palavra onde você estiver. Lá no seu trabalho. Lá na sua casa. De que maneira? Com o seu comportamento. Com a sua postura. O rei não sabia que Obadias estava escondido dos profetas. O rei não sabia. Mas ele trabalhou mesmo assim. Para garantir que a palavra, que os profetas permanecessem vivos. Mas apóstola, como que eu vou fazer isso? Não posso deixar. Olha aqui. Quando nós recebemos a palavra, Marcos 4:15. Coloca lá, por favor. Marcos 4:15
vai nos dizer que quando nós recebemos a palavra, o inimigo, ele tenta roubá-la de nós. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nela semeada. Então, quando a palavra é ministrada e você entende o que foi pregado, Satanás se levanta e se posiciona para roubá-la de você. Porque se você tem uma palavra, você tem fôlego, você tem energia, você tem fé para continuar na sua jornada. Obadias levava pão e água. Pão e água. Quem que é o pão vivo que desceu dos céus, igreja? Jesus Cristo. E ele diz, e a palavra diz que ele se fez o verbo, ele é a palavra. Então é a palavra que vai te sustentar. É a palavra que vai te manter firme no propósito. Eu marquei aqui o seguinte: nem todos vão estar no Monte Carmelo, onde teve o milagre que o fogo desceu do céu. Mas todos têm uma parte na preservação da palavra. O que significa guardar a palavra? É ensinar os nossos filhos na verdade. Proteger a palavra, a Bíblia, de interpretações distorcidas, mentirosas, erradas. Sustentar a obra do Senhor, sustentar os missionários do Senhor, os obreiros do Senhor, né? Hoje nós temos dentro das escolas uma linguagem aberta. Qual que é a posição dos pais hoje? Ensinar a palavra dentro de casa, porque lá fora não só tem coisas perversas, ruins. Ensinar dentro de casa, isso é um papel do guardião da palavra, do guardião da profecia. Ensinar através da leitura, através dos atos, através do meu testemunho, das minhas ações. Gente, como nós temos às vezes exemplos de pais que despregam o que é pregado no altar. Que chega em casa e aquilo que foi ministrado, que de repente não concordou porque não entendeu, chega em casa, é ministrado contra. O filho não tem maturidade para ouvir isso. O filho não tem maturidade para entender isso. E aí, silenciosamente, eles vão se perdendo. Eles vão ficando distantes. Eles vão morrendo na fé. Nós que deveríamos ser os guardiões da palavra. Somos aquele que deixamos a palavra desguardada. Guardião é que? Protetor. Protetor. Por quê? Porque o nosso compromisso de Obadias não era com Elias, não era com o rei Acabe, não era com os profetas, era com Deus. Ele fala, temente a Deus. Muitos se renderam aos profetas, aos deuses de Jezabel. Ele não se rendeu. E o que significa? O que pode significar esses deuses, igreja? Deuses, como nós já ministramos, é aquilo que nos governa. É aquilo que nos movimenta. A Bíblia vem dizer, me diz onde está o seu coração, que aí eu te digo onde está o seu Deus. Aonde está o seu coração, está o seu Deus. Aonde está o seu coração? Por que você está aqui nessa noite? Essa pergunta vai te direcionar. Por que você está aqui nessa noite? Por que você veio? Qual é o motivo? Qual é o propósito de você deixar a sua casa, seu descanso, seu sofá confortável, sua cama e estar aqui? Ah, apóstolo, é porque eu quero ouvir uma palavra. Eu quero que Deus mude a minha vida. Eu quero que o Senhor responda as minhas orações. Eu estou com a minha alma aflita. Eu estou com o meu corpo doente. Eu estou com o meu espírito frio. Pois eu preciso entender por que eu vim. O
que veio? O que tu queres? Em várias passagens da Bíblia, o Senhor Jesus parou diante de pessoas enfermas e perguntou: o que tu queres? Você quer ser curado? E eu te faço essa pergunta nessa noite: por que você veio? Por que você está aqui? Não como aquela pergunta: está fazendo o que aqui? Não. Para você entender que de repente o nosso coração está no lugar errado. Nós podemos sim orar pela nossa família, devemos orar pelos nossos filhos, pelo casamento, por um relacionamento, pela nossa vida financeira, devemos. Essa é uma maneira de guardar a palavra. Mas nós temos que entender o lugar de Deus nisso. A preocupação de Obadias era não silenciar a voz profética. Porque Jezabel, o problema dela era com a voz profética. Não era com Deus, não era com Elias. Não vou com a cara desse Elias. Não. Porque tem um momento no Monte Carmelo que foi ministrado que Elias, a maioria conhece, jogou água umas 3 vezes em um tempo de seca. E clamou ao Senhor e Deus desceu fogo. E ali morreram-se 850 profetas, discípulos de Jezabel. E ao invés de ela se dobrar a esse Deus diante de tamanho poder, ela fica com mais raiva. Então que a gente entende o quê? A raiva da revelação, a raiva da profecia, a raiva da palavra que está sendo ministrada de forma verdadeira. Ei, quando você escuta algo que te confronta, o que você sente aí dentro? Te dá raiva? Quando você ouve algo que toca naquele ferida, naquele comportamento, naquele jeito, naquela maneira, naquilo que Deus já te falou. Porque Deus, Ele vai cobrar aquilo que Ele falou com você. Ele é tão justo que Ele não cobra aquilo que você não entendeu. Mas se você entendeu, Ele vai cobrar. Qual é o espírito que se movimenta aí dentro? É o espírito que não se aceita e quer de qualquer maneira deturpar a voz profética, a palavra verdadeira. Porque mexe comigo, mexe com a minha vaidade, mexe com o meu orgulho, mexe comigo. Qual é o espírito que se movimenta aí dentro? Porque quando era ministrada a verdade, ela ficava com mais ódio ainda. Não gostei dessa palavra. Não gostei do que foi ministrado. Não, mas o pastor hoje só falou coisa que eu não queria ouvir. Pois é, meus queridos, com Deus, muitas vezes vai ser assim. Nós não vamos ouvir só o que a gente quer ouvir, só que afaga a nossa alma. Porque a gente não cresce desse jeito. Nós não evoluímos dessa maneira. Nós evoluímos sendo confrontados. Nós evoluímos quando o Senhor, Ele pega na nossa ferida, Ele mexe na ferida, mas tenha certeza de uma coisa. A ferida pode ser aberta, pode ser mexida de novo, mas você sai curado. Se você permite o Senhor tocar, você sai transformado. Porque se manter fiel em um ambiente hostil, em ambiente difícil, em ambiente de fome, você compartilhar aquilo que é seu com os profetas do Senhor, é para quem tem caráter e fé, para quem não se dobra. Essa mensagem, ela fala do quê? Em tempos difíceis, adversos, em tempos desfavoráveis, eu não vou caminhar por aquilo que eu vejo, eu vou caminhar por aquilo que eu creio. Eu vou caminhar pelo que a palavra diz que é. Eu vou receber em mim a identidade de quem a palavra diz que eu sou. Porque o espírito de Jezabel, ele quer deturpar a sua identidade. Porque o filho é aquele que obedece. Aquele que não obedece não é considerado filho. Então ele quer nos levar para o caminho da desobediência. Por quê? Porque ele quer falar, aí o seu que diz que é filho. Filho? Os pais e mães aqui sabem muito bem que quando o filho obedece, ai como a gente gosta. Ai que lindo, falta colocar no pedestal. Quando ele desobedece, quando fala algo que não devia, nos fere, nos machuca, a gente continua amando.
Deus também continua amando. Mas não é da mesma maneira que o obediente. O obediente recebe graça. O obediente vem de enxurrada. O obediente é tudo para ele. Tudo para ele. Aquilo que o Senhor falou com você, que o Senhor já tocou no seu coração, que está em direção à palavra dele. Você entendeu? Você precisa obedecer. Para você entrar no rol dos filhos fiéis. Dos filhos fiéis. Obadias guardou os profetas. Nós guardamos a promessa. É isso. Que promessa, apóstola? O povo estava passando num momento difícil, momento de seca, momento de seca espiritual, porque eles não estavam cumprindo a parte deles. Em Êxodo, coloca lá, por favor. Êxodo 19:5. Diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. O 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando com Moisés. Então aqui em Êxodo, no livro que fala da jornada do povo de Israel, o povo de Israel recebe uma promessa. Vocês são especiais para mim. Vocês são separados para mim. Vocês são a minha nação santa. E na jornada, na caminhada, o povo vai se perdendo. Vai se pervertendo. Deuses vão entrando no coração do povo. Qual que são os exemplos de deuses que nós temos, igreja? O dinheiro é um exemplo de deuses. Aonde está meu coração, aí está o meu Deus. Bens. A vaidade. O orgulho. Eu não sei o que te move. O que te movimenta. Representa um Deus na sua vida. Deus, Ele escolheu Israel para ser seu povo. Um povo que ia pisar numa terra que emanava leite e mel. Um povo que ia prosperar. Um povo que ia crescer. Um povo que ia ser abençoado. Um povo que cresceu. Um povo que prosperou. Um povo que experimentou da fartura de Deus. Um povo que venceu guerras. Batalhas. Um povo que em um dia escravo, no outro saíram ricos do Egito. Um povo que Deus escolheu para ser seu. Estavam divididos. Divididos. E Elias diz para eles assim: vocês têm que ver o que vocês querem. Se vocês querem adorar Baal ou a Deus. Se é Baal, adore a Baal. Põe o pé do lado de lá. Se é Deus, coloca o pé do lado de cá e se posicione. Por quê? Porque o Senhor, Ele busca aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que são guardiões da palavra dEle. Apóstolo, eu guardo a palavra como? Eu guardo a palavra cumprindo a palavra. Eu guardo a palavra obedecendo a palavra. Eu guardo a palavra testemunhando a palavra. Eu guardo a palavra cuidando de como eu me porto, como eu me comporto. Eu guardo a palavra buscando ser cheio todos os dias do Espírito Santo. Que nós temos Jesus simbolizando o pão que alimenta. E nós temos a água, o Espírito Santo simboliza a água que vem e mata a nossa sede. Aleluia. Então, queridos, nós somos chamados para proteger a palavra profética em nosso coração. Não posso deixar o inimigo roubar. Como? Com dúvida. Com desânimo. Eu tenho que alimentar a promessa com oração e confissão de fé.
Eu tenho que me proteger. Escute isso, igreja. De ambientes adversos e pessoas incrédulas. Eu tenho que tomar cuidado das mesas que eu sento, dos lugares que eu frequento. Eu tenho que tomar cuidado com quem eu converso, com quem eu compartilho os meus projetos, com quem eu compartilho o meu sonho, com quem eu compartilho as minhas dificuldades, os meus problemas, com quem eu compartilho a vida. Eu preciso tomar cuidado. Porque se eu estiver caminhando com pessoas que não querem o mesmo caminho que eu, não tem jeito, você vai caminhar, o mais forte vai levar, vai atrair. E às vezes nós não estamos com tamanha força para estarmos com quem ainda não tem Jesus em sua vida. Então, como que eu protejo? Me protegendo de ambientes diferentes, adversos, difíceis e de pessoas que não creem em Deus. Que não creem em Deus. A incredulidade é como um ladrão que tenta roubar a semente plantada. Olha aí. Nós devemos guardar, vigiar contra o desânimo, contra a dúvida e contra as vozes contrárias. Queridos, não tenha dúvida. Toda voz que vir contra a palavra é satânica. Toda voz que vir contrária ao que está na Bíblia não é de Deus. Tudo aquilo que vir para a sua vida, que vai te levar para longe dos princípios da palavra, não vem de Deus. Fato. Não tem como ser diferente disso. Então, nós temos que guardar, vigiar, cuidado com as vozes, cuidado com as dúvidas. Se você tem dúvida de alguma coisa que foi ministrada ou de algo que você leu na palavra, estamos aqui para te ajudar a entender a palavra na sua forma genuína e pura. Mas cuidado com as vozes contrárias, com as diversas vozes. Cuidado. Ande com quem segue a mesma fé. Ande com quem ama a palavra. Ande com quem ama a Jesus. Com quem é fiel a Deus. Porque certamente, se for diferente disso, nós teremos o nosso coração pervertido. A palavra anulada. Colocada em dúvida. O coração dividido. O espírito apagado. Para qual voz nós temos dado ouvidos? O que você tem ouvido? Quem tem te orientado? Quem tem te guiado? Em tempos e lugares difíceis, como que eu reajo à palavra? Como que eu me comporto? Obadias, ele manteve a integridade e a estratégia. Em lugares difíceis, é difícil. O lugar aqui está complicado. Eu tenho que ter a coerência no meu comportamento. Como eu me comporto, como eu falo, como eu me visto, como eu ando. Em tempos difíceis, eu tenho que ser firme na minha convicção. Igreja, a chamada é para nós andarmos por convicção, não por conveniência. Nós não caminhamos por conveniência. É conveniente a mim, eu concordo. É conveniente a mim, eu aceito. É conveniente a mim, eu agrado. Não, é por convicção de fé. Segundo a palavra. É sim, sim. E não, não. Assim diz a Bíblia. Permanecer posicionado. Preservar a verdade. Agir com sabedoria. Como que a minha reação errada? Murmuração, conformismo. Não tem jeito, é assim mesmo, vai ser desse jeito. Está acabado, e agora é assim. Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme com a situação que você está vivendo espiritual dentro de casa. Como que eu guerreio, como que eu luto, como que eu milito em oração, em jejum, cultuando ao Senhor, aprendendo da palavra, colocando louvores. Não se conforme. Obadias não se conformou ele podia muito bem ficar bem lá na dele. Ele serviu o rei. Ele era braço direito do rei. Podia ficar muito bem, ninguém ia mexer com ele, ninguém ia contra ele.
mas ele não se conformou com a condição que estava Israel. Ele não se conformou. Não se conforme. Não se isole. Outra postura errada. O isolamento, se isola, se fecha. Não conversa, não se abre. Se isola de Deus. Acha que Deus não vai te ouvir mais. Acha que Deus não está com você. Acha que Deus não vai ser o suficiente para aquela situação. Acha que Deus não está vendo a sua condição, mas Deus está vendo. Só que Ele está aguardando a sua postura, o seu posicionamento, a sua ação. Porque da maneira com que você agir, o céu vai reagir sobre a sua vida, sobre você. Amém, igreja? Oh, aleluias. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Aleluia. Nós temos um papel vital na preservação da verdade. Judas 1:3 diz para nós batalharmos pela fé que foi entregue aos santos. Batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Encorajá-los a batalhar pela fé. Existe uma guerra contra a sua fé. Existe uma guerra contra a sua convicção. Existe uma guerra contra aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Existe uma guerra contra o cumprimento das promessas do Senhor. Mas nessa noite, o Senhor está levantando uma igreja, um povo, que é guardião da palavra. E que vai viver as promessas. Se você crê, você dê um glória a Deus. Você vai batalhar pela fé. Que fé? A fé que foi confiada aos santos. Pela fé na palavra. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé nos princípios da palavra. Queridos, o diabo, ele teme a verdade da palavra. A única coisa que o diabo teme, assim diz a Bíblia, é a palavra. É a palavra. Se você estiver profetizando a palavra, se você estiver buscando viver segundo a palavra, você vai mexer com o mundo espiritual. O que o diabo tem medo, apóstola? O diabo tem medo da palavra. Porque a palavra, ela é poderosa para ressuscitar. Ela é poderosa, o efeito dela traz vida, traz cura, traz salvação, traz renovo. O inimigo teme a palavra, queridos. Estude, transmite aos seus filhos, não negocie seus princípios por conveniência. Não negocie seus princípios por conveniência. Quer dizer isso, apóstolo? Como eu falei agora há pouco. Depende da pessoa, depende da situação. Vai que, cuidado, não é por conveniência que nós caminhamos, é por convicção, é por fé, é por obediência à palavra. Amém? Então nós temos um Obadias fiel em tempos difíceis. Guardou os profetas. O que nós precisamos fazer? Guardar a promessa. Nós temos um servo no palácio, nós precisamos ser luz nos lugares em que nós estivermos. Nós temos, ele cumpriu o papel dele, nós temos que cumprir o nosso. Encorajá-los a batalhar pela fé. A batalhar pela fé. O Senhor vai derramar coragem nesta noite sobre vocês, queridos. E nós vamos ficar fortes para batalhar por essa fé. Essa fé que também, essa promessa que está lá em Êxodo, que nós somos escolhidos, nação santa, escolhida, especial do Senhor, aonde aquele que obedecer, ele vai ser abençoado no campo, na cidade, vai ser frutífero. Também recaiu sobre nós. Sim, ela é para nós também nesse tempo. Não é só para o povo da Bíblia, lá. Não, Gálatas 3:29. Por favor, para finalizarmos.
Gálatas 3:29. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos ler novamente, todo mundo? 1, 2, 3. Se vocês são de Abraão, herdeiros da promessa, segundo a promessa. E herdeiros segundo a promessa. A mesma promessa que veio sobre o povo de Israel está sobre nós no tempo de hoje. Se me obedecerdes, se atentamente me ouvirdes, você vai ser abençoada aonde colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar, tocar, onde você colocar as mãos. Erga as mãos, igreja, que eu vou profetizar sobre você. Pai, aqui estão, Senhor, o teu povo, um povo fiel, que está disposto a obedecer a tua palavra, que está disposto a alcançar as tuas promessas, disposto a caminhar em fé, a caminhar convicto da tua palavra. Oh Deus, aqui está um povo fiel, um povo leal, que entende que a adoração não é só louvar, é só cantar, é uma maneira de viver, é uma maneira de caminhar. Fala-se de postura, fala de comportamento, fala de convicção na palavra, convicção de fé, convicção em Deus, Senhor. Oh Pai, eu profetizo que assim como a tua palavra promete, que aquele que obedecer vai comer do melhor dessa terra. Meu Deus, que este povo que está aqui com o coração disposto a te obedecer, que aonde eles colocarem os pés seja abençoado, que eles vivam, que eles comam, que eles recebam todas as promessas que o Senhor tem liberado para eles, que aonde eles tocarem, onde eles colocarem as mãos, Senhor, seja abençoado, aonde eles colocarem as plantas dos pés, seja tomado por posse. Filhos, descendentes receberão da promessa. Aleluia. Levanta, Deus, um povo forte, um povo, Senhor, que está disposto a manifestar a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus aonde eles estiverem. Um povo, Senhor, fiel e obediente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Oh Deus, que nós tenhamos um povo fiel, Pai, um povo que entenda, Senhor, que é preciso alimentar a fé, porque senão vai alimentar a dúvida. E a Bíblia vem dizer que a dúvida não agrada, que a dúvida nos separa, que a dúvida nos leva para longe da vontade de Deus, das promessas do Senhor. Então, queridos, entenda que você é um guardião. Mulher, você é uma guardiã da palavra. Sim, ela tem que sair dos seus lábios, mas ela também tem que sair das suas ações, do seu comportamento, dos seus poros. A palavra vem dizer que aquele que obedece ao Senhor, as promessas o alcançarão. Imagina, você andando e a promessa te alcançando, você caminhando e a promessa te alcançando. É essa promessa que Deus tem para a sua vida, e Ele vai te sustentar no propósito. Apóstolo, é difícil guardar. Não é fácil não. Obadias ia às vezes escondidas cuidar dos profetas, mas o Senhor o sustentou, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu. Debaixo do nariz do rei, ele ia lá e dava comida para 100 profetas. O Senhor cuidou dele, porque ele estava disposto a cumprir o propósito. Querido, se você estiver disposto a cumprir o propósito, a ser um guardião da palavra onde você estiver,
O Senhor vai te sustentar. Ele vai te abençoar. Ele não vai deixar faltar.